lindas, minhas lindinhas daqui da Holanda, tem umas lá do Brasil, então boa tarde, boa noite. Graça e paz, Liana, minha linda. Vocês estão ouvindo bem, gente? Oi, boa noite ali na Holanda, aqui no Brasil ainda é boa tarde, finalzinho de tarde, tudo bem, querida? Tudo bem, minha amada? Sempre tão bom estar contigo, você sabe disso, né? É verdade, eu fiquei verdadeira. Eu sei. Seja muito bem-vinda, Liana, a casa é sua, você é uma linda fazedora de história. Como eu até tinha te mandado um áudio, né? Ai, que bom, Josi, obrigada. Josi está lá no Rio de Janeiro, minha linda. Lá de São João do Meriti para as Nações. É, de um tempo para cá, não sei, o Instagram tá, quando dá uma hora tá derrubando, não sei o motivo. Então eu falei, não, vamos apertar já os cintos e vamos decolar com a Liana Linda Leoa, porque é uma palavra profética. Hoje, enquanto eu estava entregando ali meu propósito e apresentando nesse momento, veio muito isso no meu espírito, sabe, Liana? Que falar de honra, princípio de honra, é algo muito desafiador para esse século. Porque Verdade. pouco se fala, você pode ver, né? Nem dá ibope. Mas é algo que, desde que eu entendi na minha caminhada cristã ao longo de quase 30 anos com Cristo, foi um descortinar na minha vida. E às vezes as pessoas não entendem, por que fulano é abençoado ou não sou? Talvez porque você ainda não entendeu o princípio de honra. Então, ou você que Verdade. já entendeu como eu busco aprender mais ainda para potencializar, né, Liana? É assim que a gente aprendeu, potencializar É aquilo que já é verdade, bom. Então, pegue aí verdade. sua Bíblia, pegue o seu caderno, o caderno aí do Entre Elas, e aperte, assim, se alguém bater a porta, alguém quiser falar com você, chama para assistir, aproveita, manda esse aviãozinho, manda para pelo menos 5 pessoas, manda para a liderança, manda lá para as irmãs da igreja, manda para todos. Amém, Liana? Seja bem-vinda, fique à vontade. Amém, isso aí. Confirmando então aqui o que a pastora Shirley falou, pega esse aviãozinho, envia para suas amigas, vamos compartilhar corrente do bem, porque é um assunto extremamente importante e muitas vezes nós deixamos de ser abençoados porque não temos, né? Eu deixei muito tempo de ser abençoada porque desconhecia este princípio. Então hoje, através da internet, através das lives, as pessoas têm essa oportunidade de ter o conhecimento É revelado. verdade. E com isso, então, corrigir a rota, né? Aquilo que não É. vinha fazendo correto, então, fazer dessa forma, então, ser abençoado, tomar posse das bênçãos que Deus já tem liberado sobre cada uma de nós. Então, falar sobre honra, né, pastora Shirley, você já iniciou dizendo, a honra é um princípio. É o primeiro mandamento com promessa. Então, as escrituras, quando depois que eu também tive esse entendimento, né? Porque algum tempo atrás quase não se ouvia falar sobre isso. E hoje já tem tantas literaturas, tantos livros, né, escritos, e que traz esse entendimento. E eu, especialmente, vou me deter, né, neste livro, Honra, uma chave que muda atmosferas, do apóstolo Estevão Wagner. Inclusive, eu fiz uma live com ele há poucos dias atrás, e ele falava muito bem sobre isso. E ele é um homem de Deus, né? Um homem que eu modelo, que me inspira, e a convite da pastora Chile, que também assistiu a live, ficou impactada, me Nossa, eu convidou então, amo. para Eu quero esse compartilhar. livro, tá, Liana? Vou encomendar quando eu for no Brasil. Sim, quando você vier no Brasil, vou te entregar pessoalmente, minha Ai, amiga. gente. Ai, aguenta coração, Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos falar então sobre o princípio de honra. Então, honra é um princípio com Liana, alguém mandamento. tá perguntando no livro, depois no final a gente mostra novamente, tá? Isso, Olha lá. honra é uma chave que muda a atmosfera, do apóstolo Estevão Salles Wagner. Vocês podem, quem não segue ele, pode seguir ele ali no Instagram, e lá na bio dele tem um link para vocês comprarem então, o livro diretamente dele, tá bom? Depois também, se vocês não entenderem, me manda no direct depois da live que eu explico direitinho. Bom, vamos então dar início à nossa live, então. Eu já falei, né? Então, honra é um princípio com mandamento. E quando a gente vai estudar a Bíblia quando a gente tem esse entendimento da honra, nós vamos constatar que o princípio de honra ela é citada do início ao fim da Bíblia. Olha só,
Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele falou sobre a honra e as promessas de bênção para aqueles que as praticam. Olha que interessante. Lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, é um mandamento com promessa. Aquele que honra pai e mãe tem seus dias prolongados, são prósperos e são felizes. E a gente vê isso, né, pastora Shirley, como a gente vê, sempre teve, mas assim, né, nesses tempos pós-modernos, como a gente vê, né, os filhos desonrando os pais. E porque eles também não foram ensinados, porque quando a gente é ensinado daquela cultura, os pais nos ensinam, nós também já vamos então viver este princípio. E quando não nos foi ensinado, então é difícil, até que alguém vem, né, e nos revela esse conhecimento. É verdade. Então, a desonra dos filhos aos pais traz como consequência a infertilidade, não há multiplicação, eles não se desenvolvem, não realizam seus sonhos. Enfim, eu vou estar falando depois no decorrer as consequências da desonra. Então, todos que honram tem grandes, digamos assim, benefícios, existem benefícios para aqueles que vivem o princípio de honra. E da mesma forma, existem consequências muito ruins, negativas, para quem vive em desonra. Então, vamos lá. O que é a honra, então, né? Então, neste livro, então, o autor ele fala que no grego é a palavra timé. Essa palavra significa valorização, é como algo estimado, é algo precioso. Mas também tem o significado da palavra honra, no hebraico significa kabed. E o que é o kabed? Significa peso. Peso. E é a mesma palavra usada para glória no hebraico. Uau! Que significa pesado, importante, digno, tornar-se abundante. Uau, é tremenda essa revelação. Então, toda pessoa honrosa é uma pessoa muito preciosa. Então, honra significa valorizar. Então, pega essa chave. Honra significa valorizar, respeitar, aleluia, dar o devido valor, reconhecer algo como precioso. É apreciação, estima, olhar favorável, é respeito, é obediência. Então, quando eu respeito, eu estou honrando. E quando eu obedeço, eu também estou honrando. Então, muitas vezes as pessoas desconhecem, por desconhecer este princípio, muitas vezes desonram pessoas. De que forma desonram, pastora? Desobedecendo, muitas vezes não respeitando, falando mal, criticando. verdade. E depois eu vou estar falando, né, seguida, a quem devemos honrar, né? Então, saiba que a honra está muito relacionada ao respeito, à obediência. E isso gera bênção na nossa vida. Então, olha essa chave aqui, ó. A unção e autoridade que honramos é a unção e autoridade que recebemos. A gente vê muito essa frase. Eu costumo dizer isso, que a unção que eu respeito é a unção que eu carrego. A unção que eu honro é a unção que eu carrego. Amados, pega esse aviãozinho e manda para pelo menos 5 discípulas suas, para 5 amigas. Tem pessoas que estão aí agarradas em algumas áreas porque não estão, ou entendem o princípio da honra, não como deveria, ou ainda não entendem, né, Eliana? Verdade. Pega essa chave, isso é para toda a igreja, é para todos. E é para todos, exatamente, é para todos. Então, a unção que nós honramos é a unção que nós carregamos. É isso então, aí, gente. Quando nós desonramos as autoridades sobre nossas vidas, e depois eu estava falando quem são essas autoridades, nós... existem consequências muito tristes, né? Há um desalinhamento, a quebra de princípio. E outra palavra frase que eu gosto muito é quando quebramos um princípio, esse princípio nos quebra. Então, honra é um princípio. Quando nós quebramos este princípio, quando desonramos, seja porque falamos mal, criticamos, julgamos, não nos submetemos,
nós estamos quebrando um princípio e este princípio acaba nos quebrando e há consequências sobre nossas vidas. E também vou estar falando posteriormente, então toma nota dessas chaves porque é algo assim tremendo desse entendimento. Então nós, quando quebramos um princípio, este princípio nos quebra. Não podemos honrar, pastora Sheila, alguém quando nós não entendermos sobre sua identidade. Quando nós entendemos quem nós somos e quem nos criou, aleluia, nós vamos entender que todos nós, sem exceção de pessoas, todos nós somos imagem e semelhança de Deus, criadas para um propósito aqui nesta terra. Aleluia. Então todos devem ser honrados. Quando eu entendo, eu posso não concordar com determinada situação, com determinados comportamentos de determinada autoridade sobre minha vida. Eu posso não concordar, mas eu devo respeitar, eu devo honrar para que não venha, esse princípio não venha então me quebrar. Porque se eu quebrar um princípio, esse me quebra. Então a desonra, eu falei sobre a honra, né, que eu vou estar repetindo aqui mais uma vez. Então, honra significa valorizar, respeitar, dar o devido valor, reconhecer algo como precioso, apreciação, estima, respeito e obediência. Agora, a desonra, então, é o oposto disso. E o que ela se caracteriza? Então, pelo desrespeito. Sempre que alguém desrespeitar uma pessoa, ela está desonrando essa pessoa. É tratar algo ou alguém como comum. Tipo assim, até o mendigo da rua passar, a pessoa pedir algo e a pessoa passar assim, não dá, não olhar com desprezo, ou dizer algo. A gente está desonrando porque ele é um ser também criado por Deus. Então, significa também, desonra significa tratar com desprezo, como com superficialidade, de que se desfaz facilmente. Por exemplo, se a gente tem um subordinado, tratar com desprezo. Como a gente vê que tem patrões que tratam com desprezo, né, os seus subordinados, seus empregados, principalmente dentro de casa, né? Isso é desonra. E isso traz consequências. Então, quando a gente fala em honra, não é só sobre as autoridades, sobre nós, as pessoas bem-sucedidas, os líderes, mas é honrar todas, inclusive os nossos subordinados. Então, olha só, honra gera alinhamento, gera manifestação da glória de Deus. E desonra, ela gera um desalinhamento. E isso é muito forte, traz consequências muito pesadas sobre as nossas vidas. A honra, ela pode ser manifestada por palavras, por pensamentos, por ações. Eu posso pensar, eu vou honrar fulano, eu vou honrar a pastora Shirley, né? Posso falar que a pastora Shirley te honra. Mas a verdadeira honra, ela nasce no coração. E Deus sonda o nosso coração. Por isso que nós não sabemos nada dele. Porque ele sonda o nosso coração, ele sabe o que se passa no nosso coração. Então, eu falei sobre o que é honra, eu falei sobre o que é desonra. Então, agora vamos falar sobre os benefícios, as recompensas de quem então pratica este princípio. Então, quem está anotando ali, anota. Honra muda a atmosfera. O que são a atmosfera? A atmosfera, eu acho que eu vou falar depois sobre isso. Vou falar só sobre os benefícios. Honra muda a atmosfera espiritual. Honra produz milagres. E eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia. Vou trazer vários exemplos bíblicos aqui para você poder entender melhor. Por que produz milagre? Olha o que aconteceu com o centurião romano. O centurião romano era um oficial poderoso, um homem de elite, um homem muito bem próspero financeiramente. Então, e ele era um homem muito respeitado. Mas ele reconheceu em Jesus que somente Jesus podia curar o seu empregado. E porque ele reconheceu, ele honrou a Jesus, o seu empregado, o seu subordinado, então teve um milagre instantâneo. Amém. E você pode conferir isso lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 a 10. Eu não vou estar lendo tudo, porque senão a gente vai se estender depois do início da derruba a live. Mas você pode ler essa passagem do centurião romano, que teve um encontro com Jesus, e ele saiu assim muito aflito, pedindo a Jesus para que curasse o seu servo. E Jesus, então, viu nele
viu que ele tinha fé em Jesus, e porque ele tinha fé, então ele honrou a Jesus, e por isso ele teve o milagre, então, recebido. Honra, então, muda a atmosfera, produz milagre, honra gera libertação. Trouxe um exemplo aqui da mulher cananeia, aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, né? E ela reconheceu que somente através de Jesus ele podia libertar. E ela era uma mulher que vinha de uma cultura de desonra. Por isso que Jesus, ele aborda ela naquela passagem que diz que que não era, como é que ele dizia? Que não era bom tirar as migalhas dos pães, né, e dar para os cachorrinhos. O mundo não entende essa passagem, porque na verdade essa mulher cananeia, ela vinha de uma cultura de desonra dos seus antepassados. Mas ela ali mesmo, com toda a influência, ela era uma mulher da elite, bem sucedida. E eu fico pensando, se fosse nos dias de hoje, Jesus talvez, ele era um homem muito simples, né? A palavra de Deus diz que ele não tinha boa aparência, então quem sabe uma pessoa humilde, talvez até feio de aparência, baixinho, e chegando, fazendo milagre, uma mulher da elite, bem sucedida, bem reconhecida pela socialite, e reconhece num homem bem simples, que só ele tinha o poder, né? Seria quase que, não digo impossível, mas difícil nos dias de hoje de ver isso, né? Então, Jesus viu nela, né? Testou ela e viu que ela realmente se humilhou, ela desceu assim os degraus da humilhação e reconheceu a tragédia. E por causa disso, a sua filha foi liberta. Honra, então, gera libertação, salva milagre, muda a atmosfera. Honra gera salvação. E aqui eu trouxe um exemplo, então, do criminoso, né, que estava lá no momento da crucificação de Jesus, porque é fácil, pastora, as pessoas reconhecerem que somente Jesus era realmente o Salvador, aquele que curava, libertava, mas porque ele estava bem, ele estava caminhando, ele estava saudável. Agora imagine naquela situação, aquele homem lá na cruz, praticamente seminu, num estado assim, digamos, quase que deplorável, com suas carnes, né, todo machucado, cortado assim, agonizante. E ele reconheceu que Jesus era o Salvador. E porque ele reconheceu o tipo de morte da época, né? Então ele também estava passando por tudo aquilo ali, né? Enquanto que o outro companheiro zombou dele, né? Dizendo, se tu é o Deus, por que tu não te salva? O outro disse, não, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no céu. E o que Jesus respondeu? Porque viu que ele honrou, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tremendo. Então, honra gera salvação. Olha que forte isso. É verdade. Honra gera prosperidade e alinhamento. Aqui eu trouxe um exemplo da Ruth, né? Ruth, ela era uma moabita. Moabita era os antepassados, vinha da linhagem de Ló. E Ló foi a linhagem de Ló, os descendentes de Ló foram todos praticamente excluídos da graça de Deus por causa da sua desobediência ao seu líder, seu pai espiritual Abraão. E Ruth vinha dessa linhagem, então ela não estava nos planos de Deus. Mas porque ela se submeteu ao digamos assim, como é que eu podia, ao discipulado, a frase que estava me faltando, ao discipulado da sua sogra Noemi, porque Noemi era uma mulher de Deus, e ela se sujeitou, se submeteu ao discipulado da sua sogra, ela teve então o seu destino, né? Digamos assim, foi mudado a sua sorte, seu destino. Então você vê que quando a gente está sobre a obediência, honrando, o nosso destino é destravado. Às vezes nós não temos algo assim de bom para receber, mas o nosso destino é destravado, então. Então ela teve a oportunidade de se realinhar com os propósitos de Deus por meio do discipulado da sua sogra. Então isso também é muito forte, né? Você pode ver isso lá em Ruth, no capítulo 1, versículo 15 ao 18. E olha só, e depois, mesmo, então, a Ruth não estava nos planos de Deus, mas porque ela se submeteu a um discipulado pela obediência, pela honra que ela deu à sua sogra, ela acabou sendo resgatada por Boaz,
que ela foi, Ruth, na verdade, participou da genealogia de Jesus, da linhagem do Salvador. Então, olha que lindo isso, né? Então, vou recapitular aqui, ó, para quem entrou depois. Nós estamos falando dos benefícios de quem usa o princípio de honra. Honra muda a atmosfera, honra gera libertação, honra gera salvação, honra gera libertação, prosperidade e alinhamento. A honra nos faz viver a atmosfera de glória, era isso que eu ia falar antes, que existe no céu. Então, a honra, ela é aquela chave para mudar as atmosferas. A atmosfera, ela vem ser a resposta a um governo espiritual sobre determinada pessoa, ou sobre uma casa, sobre um ambiente, sobre uma cidade. Pega essa chave. Isso aqui é algo muito profético. Poucas pessoas entendem sobre a atmosfera profética e espiritual. E poucos estão experimentando a plenitude da unção do Senhor. Então, se eu fosse você, prestarei bastante atenção, ainda mandaria mensagem aí para alguns, vem, porque é algo profético. Nós estamos entrando no segundo semestre do ano, ainda dá tempo de você viver os princípios da honra. Olha só os benefícios. Exatamente. Eu já tive essa experiência, né, pastora, a gente conversa muito, né, já de entrar em determinadas casas, assim, e ter vontade, assim, de sair correndo daquele local, de me sentir oprimida. Está em determinado local mesmo, né? Não é só casa, às vezes você entra em um lugar e fala assim, meu Deus do céu, que atmosfera é? Há uma atmosfera espiritual. Porque tanto bom quanto ruim também. Existe o governo de um espírito sobre aquele local, sobre aquelas pessoas. E quando a gente entra e não está revestida da oração, da armadura de Deus, nós acabamos muitas vezes sendo influenciados por aquela atmosfera. Então, nós fomos chamados a mudar, a transformar as atmosferas infernal para a atmosfera do céu. Nós fomos chamadas, então, para mudar essa atmosfera. E eu te pergunto, legitimidade, né? Uma legitimidade. Nós temos essa legitimidade. Nós temos o nosso papel aqui enquanto filhas de Deus justamente chegar nos locais e ser luz, mesmo que lá tem trevas, nós temos que chegar com a nossa luz, porque onde há luz, as trevas se dissipam. Então, esse é o nosso papel. Então, quando nós vivemos este princípio de honra, nós temos, então, este poder de mudar a atmosfera do inferno, aquela atmosfera pesada, aquela atmosfera densa, muitas vezes a atmosfera de morte, de enfermidade. Mas nós chegamos lá e nós, então, mudamos essa atmosfera. E na Bíblia fala muito sobre isso também. Jesus se manifestou para mudar as atmosferas. Então, nós temos um poder, né? Nós cristãos temos este poder. Olha só exemplos bíblicos. 2 pessoas aqui que é citado no livro, né? Que mudaram a atmosfera de morte para uma atmosfera de prosperidade, de glória. O judeu Mardoqueu, ou Mordecai, conforme algumas traduções, né, versões da Bíblia, né? E a viúva de Serepta, ambos pela sua fidelidade e obediência, eles mudaram aquela atmosfera de morte, porque tanto o judeu Mardoqueu quanto a viúva de Serepta estavam condenados à morte. O judeu já tinha, né, a Amã já tinha tramado inclusive já montado uma forca, né, para enforcar ele. E a viúva não tinha mais alimento, estava terminando a farinha e o azeite, e ela e seu filho iriam morrer. Mas porque ambos, o judeu Mardoqueu, pela sua fidelidade ao rei, e a viúva de Serepta, pela sua fidelidade em alimentar o profeta Elias. Ela tirou da sua boca quando ele foi lá e pediu, e ela tirou a última porção, mas foi honrar a vida do profeta. Então, ambos estavam numa atmosfera de morte. E pela fidelidade de ambos, saíram daquela atmosfera e entraram numa atmosfera de vida e de provisão. E isso não era só para aqueles tempos, né, pastora Chibi? Isso é para os dias de hoje. A gente pode trazer para os nossos dias de hoje. A atmosfera espiritual
com aquilo que Deus já tem nos dado. Mas é muito importante essa palavra que a nossa querida Eliana está falando sobre honra. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Outro exemplo é a mulher de Sunem, ou a mulher sunamita. Ela construiu um quarto para o profeta Eliseu, né? Todos os anos, né? O profeta passava. O princípio de honra, ela se comoveu que o profeta passava por lá todos os anos e não tinha onde parar, então ela construiu um quarto para ele. Isso foi um ato assim que Deus, também, porque depois eu vou citar um outro versículo que diz, né, que Deus também nos honra quando a gente honra outras pessoas ou honra os seus profetas. Então, olha o que pois ela construiu um quarto, então, para o profeta. Então, a honra que ela deu ao profeta a fez sair da esterilidade, porque ela não tinha filhos. E Deus proveu para que ela tivesse. No ano seguinte, né, ela... Não vou contar aqui toda a história, porque não é esse o objetivo. A gente está falando aqui de honra, então eu só trouxe exemplos. Que quando nós honramos, nós temos, então, nós somos beneficiados, né? Nós andamos também sobre prosperidade, sobre abundância, temos nossos dias prolongados, somos fecundos, prósperos, multiplicamos, enfim. E a quem devemos honrar, pastora Shirley? Bom, eu trouxe aqui uma frase que eu achei bem interessante, de Jim Carr. Fala assim: não honrar a velhice é demolir de manhã a casa onde vamos dormir à noite. Meu Deus. Olha, então como a gente vê netos desonrando os avós, os jovens desonrando os velhinhos, né? Enfim, aqui está bem claro, né? Hoje nós somos jovens, amanhã nós vamos ser idosos. Então, aquilo que nós não honramos hoje, alguém vai nos desonrar amanhã, né? Porque sempre planta semeadura e colheita. Então, nós devemos honrar inicialmente a Deus, obedecendo. Como é que a gente obedece a Deus? Obedecendo a sua palavra e através das primícias, né? Então, dando as nossas primícias. Honrar aos pais, que os nossos pais são os nossos primeiros líderes. E Deus promete, então, longevidade, fecundidade por meio da honra aos pais. Devemos honrar ao nosso cônjuge, aos filhos, não é porque são filhos que temos que né, a gente vê muitos pais ali autoritários, desonrando, falando, xingando, apontando o dedo, enfim. Então, devemos honrar os nossos líderes espirituais, todos aqueles que exercem autoridade sobre nós, mas também honrar os nossos subalternos. É muito fácil um liderando ter que obedecer o líder. Agora, o líder, então, não honrar também os seus liderados, também não. Então, na verdade, nós devemos honrar a todas as pessoas. Não podemos honrar... como eu falei antes, não podemos honrar uma pessoa se a gente não entendeu a questão do discernimento da nossa identidade, de quem nós somos filhos, que nós somos filhos todas do mesmo Pai. Né? Nós somos sonhados, planejados. Quando falamos de honra, né? Quando você está falando disso sobre identidade, de fato, nós vamos tomar posse da identidade e honrar, entendendo que aquilo que eu semeio, eu vou colher. Então, independente de quem eu vou honrar, mas aquela pessoa me desonrou, mas eu vou honrar. Mas aquela pessoa está abaixo de mim. Honre, porque a semente, né? É uma semente também, é um princípio do reino. É um princípio do reino. Mas, se a minha identidade ainda não está restaurada em Deus, eu não sei ao certo quem eu sou, qualquer coisa eu vou levar como ofensa. E aí fica meio delicado, né? Verdade. Bom, então todo aquele que honra tem a unção para alinhar pessoas. Foi o caso de Noemi, né? Noemi provavelmente era uma mulher que honrava o seu esposo, os seus filhos, honrava as suas noras, né? Mesmo que elas vierem de outras culturas, serviam a outros deuses, mas ela honrou. Porque ela honrou, ela teve então digamos assim, Deus a honrou para que ela alinhasse a sua nora, então, aos princípios dele. E agora, então, as consequências de quem não honra. Então, agora preste muita atenção. Assim como o princípio de honra traz consequências ótimas, né? Benefícios, temos agora a questão da desonra. Quando quebramos este princípio, o que acontece em nossa vida? Em primeiro lugar,
O plano de Deus é castrado. Todos nós, antes de nascer, nossos dias já foram escritos no livro da vida, fala lá em Salmo 139, e Deus já contou os nossos dias, né? Lá tem o nosso destino profético, porém, nós temos o livre-arbítrio, né? Para seguir para a esquerda ou para a direita. Dependendo das nossas escolhas, o plano de Deus é castrado. As palavras proféticas, quantas pessoas recebem palavras proféticas e ficam esperando que se cumpra e nunca se cumpra, porque vivem em desonra. E outra, a palavra profética, a gente tem que, não basta só receber, nós temos que agir também, né? Nós temos que ser obedientes e quebrando o princípio ela não se cumpre. Então, olha foi o caso de Arão e Miriam, os irmãos de Moisés. Meu Deus. Eles desonraram seu irmão quando ele casou com a sua esposa, começaram a criticar, criar contendas, e em função disso, a semente da desonra ela foi aceita e quebrou rompimento. Houve um rompimento ali, e todos pagaram por aquilo. Então, Arão não entrou na terra prometida, Miriam também não. Então, por quê? Por causa da desonra, por causa de um comentário maldoso que fizeram. Sem falar que Miriam ainda ela ficou alguns dias fora do arraial com lepra, né, que era o castigo da época, né, por causa da desonra. Imagina se fosse nos dias de hoje, pastora, se todos que falassem mal dos outros viesse a lepra sobre si. Não vamos nem cogitar. Não vinha a lepra no físico, mas muitas pessoas a alma está leprosa. Sim, exatamente, é uma consequência espiritual. Né? Exatamente. Outra consequência, não alcança a palavra profética. Aquilo que já foi lançado não se cumpre. As promessas de Deus não se cumprem. Exemplo foi Moisés, que também não entrou, porque a desobediência dos israelitas influenciou na decisão de Moisés. E porque ele se deixou influenciar, ele também não entrou. Então, para nós, não nos deixamos influenciar pelos maus comportamentos, pelas palavras de outras pessoas, né? Que às vezes vem para nos roubar bens. Então, não podemos permitir que o comportamento errado de outras pessoas afetem o nosso comportamento correto. Hoje eu estava refletindo algo e Deus estava falando muito forte comigo enquanto eu trabalhava. Eu preciso estar com pessoas que amam mais a Deus do que eu. Porque se eu estiver com pessoas que não têm princípios, eu corro risco de ser influenciada. Porque nós somos seres influenciados. Né? Então, muitas pessoas às vezes desonram porque estão andando com pessoas que também desonram, ou ouvindo conversa de desonra. Exato. Nós somos influenciados pelas 5 pessoas que a gente mais convive, né? Eu sempre falo isso, é bom que você está confirmando. 5 tipos de pessoas com quem eu ando são 5 de níveis que eu vou ter. Olha aí ao redor e fala, por que eu não estou conquistando? Com quem que você está andando? Nós temos que andar com pessoas que nos incentivam, que nos estimulam. Gente, aqui está um dos meus segredos. Aqui está entre as 5 minha italiana, tá, gente? Por isso, senão é no nível, né? É isso aí. Amém. O princípio é verdadeiro. Então vamos lá. Outra consequência da desonra, a pessoa se torna insensível. A semente da desonra tira o governo de quem a pratica. Nós temos uma capacidade de governo, nos foi dado lá em Gênesis. Né? Deus nos deu essa capacidade de governo aqui na Terra. Nós temos capacidade de governar, de frutificar, de sujeitar, de multiplicar. Essa capacidade de governo, de sujeitar todas as coisas. Né? O homem ganhou essa capacidade de Deus. Mas a desonra, o pecado, Deus nos tira essa capacidade de governo. Então isso é muito forte. É algo realmente, consequências. E as pessoas dizem assim, por que eu não consigo sonhar? Por que minhas coisas não... ouço muito isso, inclusive vou fazer uma live quarta-feira sobre isso, né, os objetivos. Por que as pessoas deixaram de sonhar?
E o apóstolo Estevão, ele fala aqui nesse livro, que nos dias de hoje a terra prometida são os nossos sonhos. Por que as pessoas não conseguem mais sonhar ou não têm seus sonhos realizados? Porque vivem em desonra. Vivem falando mal do chefe, vivem falando mal do amigo, sai com o amigo, depois vai com a outra, fala mal do vizinho, fala mal dos irmãos, fala mal do pastor, da pastora, do líder, enfim, fala mal de todo mundo. E é isso que a pastora Shirley falou, é aquele ambiente, parece que se torna tão normal aquilo, né? E acaba falando junto, então vive em desonra. E aí as coisas não acontecem, cadê meu sonho? Não tem. Cadê minhas metas? Não sei. Eu ouço muito isso. Eu não sei o que vai me acontecer semana que vem. Então, é muito forte isso. Então, assim, muito profética essa palavra, muito pontual. Isso, essa palavra falou muito forte comigo também, desde que eu fui e li várias vezes este livro, me preparando para fazer a live com o apóstolo. E agora mesmo, né, novamente, então é uma palavra que serve para todos nós, não pense que eu fico fora disso também, né? Nós somos seres humanos, eu sempre sou saculejada. Então, assim, primeiro, antes de falar para vocês, ela fala comigo, é assim, né, pastora? Primeira palavra fala conosco. E como falou meu espírito quando eu assisti também. E a gente tem que fazer um realinhamento, é noite de realinhamento. Olha só. Aí, não sai não, hein? A outra consequência, traz penalidades. Então, as pessoas se tornam infrutíferas, não dá fruto nenhum. Está na igreja há anos e anos e não tem mudança de comportamento. Não prospera. Não se multiplica. Fica um estéril. Tem coisa pior que isso, né? Não Misericórdia. Imobilização nas futuras gerações, porque os nossos pecados não têm só a ver com nós, né, pastora? Nossos pecados têm a ver com a consequência dos nossos pecados. Né? Geracional. Visitarei a iniquidade dos seus pais até a terceira e quarta geração. Então, gera imobilização nas futuras gerações. Eles não alcançam o destino e não há gestação de novas gerações. Muitas pessoas não conseguem engravidar por causa da desonra. Então, isso é muito sério. E assim foi com os filhos de Saul. O único que escapou, que foi Mefibosete, ele acabou ficando coxo, porque Saul foi alguém que viveu o princípio da desonra, né? E ele não honrou quem ele tinha que honrar, que era Davi. Ele não conseguiu gerar paternidade em Davi. Então, o princípio da desonra gera inimigos de Deus. Geram filhos desalinhados. Foi exemplo de Ló. E por ter desonrado seu tio Abraão, gerou povos inimigos do povo de Deus. Os amonitas e os moabitas são povos inimigos de Deus, provenientes, consequências da geração de Ló. Então, olha só. Verdade. Também geram filhos bastardos. O que é filhos bastardos? Sem pais, né? Frutos estragados. Isso é pessoas que desonram, geram filhos desalinhados. Então, não tem só a ver conosco, tem a ver com a nossa descendência. Então, se nós andarmos em desonra, os nossos filhos vão andar desalinhados e, consequentemente, vão desonrar também. Outra consequência, gera escravidão, gera maldição e perda da herança. Foi o caso de Noé, que amaldiçoou a descendência do seu filho Cã. Né? O Cã que descobriu sua nudez, e enfim, Noé o amaldiçoou, não a ele, mas a sua descendência. Então, gera escravidão, maldição e perda da herança. Gera prejuízos incontáveis. E aí nós temos exemplo bíblico, né, de Rubem, de Esaú. Então, quem desonra não se multiplica. Não. Então, essas algumas das consequências, né, terríveis de quem desonra. Muito forte, hein? Olha só, pastora Shirley, quem não aceita a correção tem um espírito de bastardia, ou seja, filho pai, né? E não de filho espiritual. Então, olha só, quem não aceita a correção, aquele liderado que não aceita a correção do seu pastor, do seu líder, ele tem um espírito de bastardia. Isso é muito forte.
A semente da desonra tira o governo de quem a pratica, isso eu falei, né? Foi o caso de Saul, ele perdeu a unção real e passou a governar de forma terrena e não mais sobrenatural. Verdade. Olha só que Meu forte Deus. isso. Saul foi o primeiro, né? Ele iria passar, digamos, ele tinha uma autoridade sobre ele, espiritual, né? Uma unção sobre ele, e ele devia passar aquela unção através da honra, né, ao seu sucessor, a Davi, mas ele, por desonrar Davi, por não entender da identidade, enfim, por tudo aquilo que a gente conhece da história de Saul, ele acabou sendo destituído. Deus tirou o governo dele, o governo espiritual, a força, a unção, o poder, e ele governou de forma terrena e ele se perdeu, né? Se perdeu. Então, olha só, nós vemos, então, por exemplo, a questão também um exemplo bíblico aqui que está em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 1, que fala que do primogênito de Jacó, Rúben, né? Naquela época, o costume do povo hebreu era honrar os filhos primogênitos, e com isso eles ganhavam uma porção dobrada da sua herança. Mas, quando a única filha, né? Deixa eu ver aqui. Não é aqui. Deixa eu ver se eu vou me perder. Rubens sempre se sentiu rejeitado pelo seu pai, em detrimento das questões de José, que era o filho preferido, aquela função toda. Aquela coisa e aí, toda, né? Rubens se rebelou, se sentia rejeitado, enfim, e ele quis se vingar do seu pai e acabou se deitando com uma de suas concubinas, as concubinas de Raquel, né, da esposa que ele mais amava. Isso foi uma desonra ao seu pai, e com isso ele perdeu o direito da primogenitura. Então, a primogenitura dava direito à porção dobrada da herança. E porque ele andava em rebelião, ele andava em desonra. Então, vê que a mágoa, os ressentimentos gera rebelião e acaba, então, vivendo em desonra. Então, a rebelião gera uma atmosfera infernal. Nós falamos em atmosfera do glória, né? Nós somos chamados a ativar, a trazer a cultura dos céus aqui para a terra. Agora, quando vivemos em rebeldia à autoridade, em rebeldia sem submissão, nós então geramos uma outra atmosfera, que é a atmosfera infernal. Olha o que diz sobre rebeldia em 1 Samuel 15, no versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Meu Deus. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, quando nós vivemos com arrogância, prepotência, orgulho, né? Isso é o mal da idolatria. E a rebeldia como um pecado de feitiçaria. Então, isso é muito grave, né? E aonde a gente vê muita rebeldia, pastor, e agora que vou me identificar, né? Dos assuntos que eu gosto muito de falar, que são as questões das famílias disfuncionais, das feridas emocionais. Então, o que gera rebeldia? Famílias desorganizadas, famílias disfuncionais, onde mãe não respeita o pai, mulher não respeita o marido não respeita a mulher, aquelas brigas, aquelas discussões, enfim. Então, naquelas famílias desorganizadas, é um campo fértil para a rebeldia. Então, esse é o local onde a rebeldia se incuba e se manifesta posteriormente, principalmente na descendência, nos filhos. E é nesse contexto, dessa disfuncionalidade, de xingamentos, de palavras, de desonra, que gera muita injustiça, né? As coisas acontecem, e aí o pai prefere a filha, a mãe prefere o filho, e aquela coisa, né? Então, acontece muito da ferida da injustiça, e a ferida da injustiça foi o que gerou amargura no coração de Absalão. E olha só, nós vamos falar um pouco sobre Absalão agora. Absalão era o terceiro filho de Davi. Está lá em 2 Samuel 3, no capítulo 3. E ele era irmão de Tamar, que foi estuprada pelo seu meio-irmão Amon, o primogênito de Davi. Quando Davi ficou sabendo, ele ficou muito irado, mas ele não fez nada.
E porque ele não fez nada, ele não tomou nenhuma atitude, Absalão ficou muito irado, ficou muito revoltado, ele se sentiu injustiçado. Trazendo para os dias de hoje, é aquele filho que vê que os pais veem que tem algo errado entre os filhos e ficam até se indignam, mas não tomam nenhuma... Não se posicionam como pais, não né? se posicionam. Não se posicionam. Exatamente. Então, provavelmente foi essa negligência de Davi com relação ao que aconteceu que causou toda essa rebeldia no seu filho Absalão. E olha que história, que final triste tudo isso, né? É muito Davi triste, né? Davi operou injustamente no entendimento do seu filho e isso gerou desonra e deslealdade na vida do seu filho. Então, nesse contexto das famílias disfuncionais é que gera essa rebeldia nos filhos, né? Muitas vezes, os filhos repetem os comportamentos dos pais, ou então eles vão se rebelar, que é fazer exatamente o contrário. De tanto que eles odiavam aquilo que viram ou viveram, eles vão fazer exatamente o contrário. Mas não é esse o problema é a motivação do coração. Por que vão fazer exatamente o contrário? E Deus sonda o nosso coração. Então a rebeldia ela está presente nas famílias disfuncionais. Aonde está presente também? Pessoas feridas são pessoas propensas a gerar rebelião. Feridas do quê? Feridas emocionais, aqueles traumas, tudo aquilo que eu falo sempre nas minhas lives. Feridas, enfim, tudo aquilo que aconteceu, aquelas experiências tristes, experiências de dor que acompanharam a pessoa durante a vida. Uma ferida, uma pessoa não entende o princípio, ela vai desonrar, né? Exatamente. Então, aquelas pessoas feridas, elas são pessoas rebeldes. Então, são pessoas insubmissas. Por isso que a gente vê pessoas feridas emocionalmente, elas não conseguem se submeter às autoridades, elas não conseguem se submeter ao chefe, ao pastor. Arruma confusão, sai numa igreja, qualquer coisa, né? Porque exatamente. Direcionar não fica. Então, pessoas feridas são pessoas propensas a gerar rebelião, desonra e deslealdade. Isso é muito forte. Absalão não entendeu o princípio de autoridade do seu pai sobre ele, se rebelou. E porque ele se rebelou, ele teve consequências, né? Então, Absalão, olha só, pega essa chave. Absalão representa todas as pessoas que querem fazer justiça com suas próprias mãos. É verdade. O fulano lá fez isso, agora eu vou me vingar. Aconteceu aquilo lá no meu trabalho, agora, né? Querer fazer justiça com as próprias mãos. Nós não temos que fazer justiça com as próprias mãos. Existe um Deus, um justo juiz, que vem para nos justificar. Então, é Ele que nós temos que entregar as nossas dores, nossas decepções. Aleluia. Então, toda pessoa que tem uma aliança com paternidade deve ser fiel a este relacionamento. Olha só, liderados que estão feridos por sua liderança devem perdoar. É entregar a justificação para Deus e não querer fazer justiça com as próprias mãos. E Absalão, por não agir assim, deixou o ódio gerar rebeldia em seu coração. Olha que forte. E quais são os lugares que a desonra habita? No coração ferido, amargurado, ressentido, naquele coração que não perdoa. A rebeldia encontra esconderijo nas feridas emocionais e na falta de perdão. Lembrando que rebeldia é como pecado de feitiçaria, diz a Bíblia. Então, uma ferida não curada, pastora, provoca fermentação de raízes de amargura no coração. Eita, Jesus. E a amargura gerada pela injustiça é como uma bomba relógio que está pronta para explodir a qualquer hora, né? E as feridas limitam os relacionamentos. Então, pessoas feridas se privam da graça de Deus, porque são amarguradas, ressentidas, muitas vezes não conseguem liberar perdão. E a amargura gera muros de isolamentos. Pessoas amarguradas vivem uma identidade distorcida, que eu venho falando muito sobre isso. Olha só, ferida não resolvida é fator de rebeldia. O primeiro fator de rebelião na vida de Absalão foi a ferida não resolvida. Foi aquilo que ele ficou tão indignado porque a sua irmã foi
estuprada pelo seu meio-irmão, e o pai se indignou, mas não fez nada, não chamou o filho, não tirou a filha daquele homem, enfim. E ele se sentiu injustiçado ao ponto de ele ficar profundamente com sua alma ferida, porque ferida emocional é a alma ferida. E por ele ter essa alma ferida, provavelmente ele odiou seu pai, ficou amargurado, ressentido, e que quis fazer justiça com a sua própria mão, com as suas próprias mãos. Meu Deus. A gente vê muito isso acontecendo, né, nas famílias hoje em dia. Pessoas magoadas são pessoas de ânimo duplo, pessoas instáveis, que é fruto das feridas emocionais não tratadas. Agem com atitudes bipolares, né? Uma hora estão bem, outra hora estão chorando. É a questão até mesmo da inconstância, né? Exato. E vivem fugindo de um lado para o outro das consequências da destruição que veio pela injustiça. Então, são aquelas pessoas que não param igreja nenhuma, que não se adaptam a... Não se enraizam, né? Não criam raiz, não criam raízes. Não tem um liderado, não tem uma mentora, não tem um mentor, né? Como aqui a maioria são mulheres, não tem uma mentora, não tem uma discipuladora, e vive assim, né? E acho que não precisam. Tá, comigo não, esse assunto não é comigo, isso aqui é para fulana, né? É a independência, né? Uma independência, né? Cria uma independência. E o isolamento, esse isolamento também é um fator de rebeldia, né? Pessoas feridas se tornam, olha só, pessoas feridas se tornam observadoras, orgulhosas, elas só julgam, só criticam, só murmuram, vivem com problemas espirituais e não querem se tratar. É muito sério isso. Pessoas isoladas refletem comportamentos de inferioridade na alma e são suscetíveis à traição. Alguém ferido trai facilmente. O orgulho e a inferioridade, eles andam muito junto, né? Outro fator da rebeldia é a falta de paz, aquelas pessoas que não têm paz, né, na alma. Pessoas feridas não alcançam seu destino profético. Meu Deus. Você pegou essa chave, fazedora de história? Você pegou? Repete, Liana, fazendo um favor. Pessoas feridas emocionalmente não alcançam seu destino profético. Aquilo que a gente identifica, a gente muda, né, Liana Leoa? Quem desonra não consegue se multiplicar. Todo desonroso é estéril. Isso em todas as áreas. É em tudo, tá? A rebelião corta o legado geracional. Meu Deus. Uma família desorganizada é um campo fértil para a rebeldia. Pessoas feridas são pessoas propensas a gerar rebelião, deslealdade e desonra. Quando não perdoamos, damos lugar à rebeldia. A amargura vem através da injustiça não perdoada, mas não podemos deixar criar raízes. Ódio, ira e amargura gera deslealdade. Nós devemos renunciar a isso. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23. Lá fala sobre corpo, alma e espírito, porque nós somos um espírito que habitamos no corpo e temos uma alma. Então lá fala que nós devemos andar íntegros, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Porém, uma pessoa ferida, ela possui a sua alma fragmentada, desalinhada, ela não é íntegra, ela está quebrada, ela é fragmentada. E uma alma fragmentada precisa ser curada. A cura emocional que eu falo tanto, né, pastora? Cura emocional, cura das feridas, cura da alma, cura interior. Mas a gente tem dito, né? É verdade. Olha só, para finalizar, honra e desonra afetam as futuras gerações. Meu Deus. Já estou finalizando. Todos aqueles que querem trilhar um caminho de excelência devem andar pelo princípio da honra, pois ainda que não seja um caminho fácil, é o melhor caminho. É verdade. Já aqueles que andam no caminho da desonra, a atitude essa que foi gerada pelas feridas emocionais não tratadas, terão inúmeros prejuízos sobre suas vidas, sobre sua família e sobre sua linhagem. Você que escolhe. O que você quer viver para a sua vida?
você quer se viver alinhado aos princípios de Deus, você quer trazer as bênçãos, você quer mudar a atmosfera, você quer ser fecunda, ser próspera, governar aqui na terra, se multiplicar, sujeitar, ou você quer viver desalinhada, você não quer cumprir com o seu destino profético, você não quer tomar posse, viver tudo aquilo que Deus já tem liberado sobre si, você não quer deixar um legado, você não... Enfim, você é quem escolhe. Quando nós não tínhamos o conhecimento, né, pastora? A gente até falava sobre isso um tempo atrás. Quantas coisas eu, por exemplo, deixei de viver, de tomar posse por não ter o entendimento. Mas depois que nós temos o entendimento, nós temos a decisão de continuar daquele jeito. E há um desatar, né, Liana? Há um desatar na nossa vida, né? Exatamente. E se você identificou, amada, se você talvez está vivendo a desonra e nem sabia, né? Porque tem gente que às vezes nem acha, nem sabia, nunca ouviu falar. É um tempo de realinhamento. Volta o trajeto e fala, não, eu quero viver o princípio de honra. Se arrependa, né? Peça perdão a Deus pelo tempo da ignorância, pelo tempo da desonra. Olha, eu não sabia que era tão importante. Eu vinha falando mal, eu me queixava do meu esposo, eu me queixava dos meus pais, eu me queixava do meu patrão. Enfim, faça o caminho inverso, peça perdão a Deus, se arrependa. Deus, ele nos perdoa verdadeiramente. E começa a gerar no teu coração, sabe, Liana? É uma coisa que eu sempre pedi para Deus. Senhor, eu quero ser uma mulher que honra, então me ensina. E o Senhor vai nos ensinando. Exato. Só que vai muito na contramão do mundo, porque o mundo não quer saber, não. Me feriu também, é olho por olho, dente por dente. Só que no mundo espiritual, não, é semente. Então, semeie honra, você vai colher honra. Porque a unção que eu respeito, a unção que eu honro, é a unção que vai estar sobre a nossa cabeça. Exatamente. O mundo espiritual é muito organizado. Aqui nós somos muito desorganizados, mas o mundo espiritual, o reino de Deus, é muito organizado. Né? E nada passa desapercebido. E a honra é um princípio que quando a gente quebra, as consequências vêm. Aleluia. Amém, Liana. Gente, falar de honra é algo que eu amo. E ouvindo a Liana é algo que eu amo mais ainda. Mas, amadas, vocês que estão aqui, não deixe isso roubar o seu princípio em Deus. Porque pouco se fala sobre isso. Eu sei, às vezes pensa assim, pensei que eu ouvi hoje coisas lindas assim, mas talvez a cura que você está precisando, talvez o florescer, o avançar, é para isso. Talvez é que você precisa honrar. Honrar, porque quando eu estou honrando, eu não estou honrando só a pessoa, estou honrando a Deus. E Deus não se deixa. Eu acho que eu não falei, mas tem um versículo que Deus diz: eu honrarei aqueles que me honram e desonrarei aqueles que me desonram. Então, toda vez que nós desonrar alguém, nós estamos desonrando o próprio Deus. Amém, amados. Liana, você pode orar por nós, já que ainda a live não caiu, gente. Vamos aí, ó. Fica aí. Então. Toma posse. Pega aí essa chave da honra. Amém. Convido vocês a fechar seus olhos e pedir que o Espírito Santo de Deus, agradecer ao Senhor Deus, ao Espírito Santo que você fez presente, a nos conduzir nesta live, agradecer a cada vida que o Senhor trouxe até aqui, a todas aquelas que irão assistir posteriormente. Te agradecer, Senhor, por esse entendimento e também pedir perdão por todas as vezes que pecamos, consciente ou inconscientemente, desonrando pessoas, Pai. E a Tua palavra diz que o Senhor honra aqueles que te honram, o Senhor odeia aqueles que te desonram. Então, Pai, que o Senhor continua falando, que o Teu Espírito continua falando a cada um que irá assistir esta live, que traga ao seu coração, traga à sua mente um verdadeiro arrependimento, que eles tenham consciência do quanto eles vinham honrando ou desonrando em suas vidas, e que essa live venha descortinar tudo aquilo, talvez todas aquelas verdades, Pai, que o mundo tem colocado sobre eles, que o próprio inimigo tem trazido como verdade sobre suas vidas. Que o Teu Espírito Santo continue trabalhando e cada um que irá também assistir posteriormente, trazendo consciência, clareza e um arrependimento genuíno, Pai. E que sabemos que quando nos arrependemos, o Senhor é fiel e justo a nos perdoar e o Senhor joga no lago do esquecimento os nossos pecados. Então nós te pedimos, Pai,
Traga essa consciência, traga o arrependimento genuíno e que venha um novo tempo sobre cada um, sobre as nossas Em vidas. nome de É o que te Jesus. pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amadas. Amém. Toma posse, você que tomou posse, diga aí, amém. Glória a Deus. Liana, o que dizer, né? Gratidão mais uma vez. Você sabe que eu Amém. sempre digo isso, eu vou falar aqui em público, que eu amo a unção que você carrega, a unção que está sobre ti. E obrigada de estar sempre aqui nos abençoando. E, amadas, quarta-feira, às 19 horas, né, Liana? Isso. 19 horas, horário aí do Brasil. A Liana vai estar trazendo uma live profética. Você que quer, né? Sobre a questão de propósito, né, Liana? Fala aí. Objetivos, sonhos, o quanto Sonhos. as pessoas têm desistido dos seus sonhos. Tem pessoas que nem Você que sonham está mais, né? desistindo de sonhar, de avançar. Então, aproveite. Põe já no seu celular, põe na sua agenda, marque aí. Eu creio que a maioria que já conhece Liana, se você ainda não conhece, corre lá, começa a seguir. Aqui está alguém que eu me modelo, alguém que me inspira, alguém que eu quero por perto até na eternidade. Então, em nome de Jesus, que você venha tomar posse, amado. Se você foi abençoado por essa live, envie para outras pessoas, para que haja um descortinar. Para um descortinar, foi algo que eu aprendi. E ó, assim como a Liana disse, né, eu também falo, eu não aprendi isso na minha casa, porque eu venho de um lar disfuncional, vocês sabem. Mas o reino de Deus, ele nos ensina, eu aprendi. Eu louvo a Deus pela vida da Liana, louvo a Deus de poder estar aqui com vocês. E a gente pode só dar aquilo que a gente tem. E é de fato aquilo que a gente vive. E a Liana, ela vive isso. Então, Liana, gratidão. Deus abençoe a sua casa, a sua família, tudo aquilo que leva o seu nome, que venha alargar, que haja multiplicação, em nome de Jesus, tá bom, minha amada? E vocês, por favor, vamos convidar aqui as pessoas, a vi que a Fran tá ali, faça um print, pessoal, e escreva uma frase que mais chamou a tua atenção, que mais te marcou, marca eu e marca a pastora Chile. Qual foi a chave que mais chamou a sua atenção nessa live? Compartilhe lá, marca a Liana, marca entre elas. Ei, tu consegue tirar os comentários ali, pastora, para fazer o print? Com certeza, né, Liana? Seu pedido é... Isso, então alguém faça um print, escreva uma frase que mais chamou a tua atenção, marca a pastora Chile e marca a Liana Moro Coach, que nós vamos estar compartilhando. Vamos lá. Vai lá, gente, tira uma foto bem bonita. Tiraram, gente, tiraram. Marca lá o entre elas. Marca a Liana Linda Leoa. Que Deus abençoe. Uma boa noite, uma excelente, abençoada semana. Vivendo o princípio da honra. Se você ainda não conhece o Entre Elas, entre lá. Nós temos o Clube do Entre Elas. Estamos ali com um devocional. O poder da escolha. Então, escolha hoje ter o princípio da honra já na sua casa. Na sua casa. Em nome de Jesus, ó. Beijo grande, amo vocês. Lembre-se, somos herdeiras do maior amor que existe. Liana, te amo, te dá 50 essa semana, Liana. Amo vocês. Beijo, fazedoras de história. Vocês que são aí mentorandas da Liana, que estão aqui também. Gratidão. Vocês que são fazedoras de história, gratidão, minhas lindas. Amo vocês. Sábado temos Casa de Isabel, hein? Não deixe de ficar de fora. Amo vocês, Liana. Fica bem, tá? Se cuida.